Vídeo completamente inesperado. Eu não ia gravar esse vídeo agora, só que me veio essa reflexão, esse pensamento na cabeça. E basicamente aqui eu estou gravando um vídeo por dia, postando um vídeo por dia, até fechar um ano, tá? E eu tinha que gravar isso hoje e postar isso hoje, certo? A ideia aqui é te passar uma única estratégia que eu comecei a aplicar recentemente e mudou drasticamente a minha rotina diária e, consequentemente, a minha vida, porque a nossa vida nada mais é do que o acúmulo de dias, certo? Onde você vai aprendendo mais, você vai se aperfeiçoando como pessoa, você vai, enfim, progredindo, seja intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente. E, óbvio, né, a parte física, mental, financeira, ela vai acompanhando isso, é um reflexo, certo? E esse pensamento, essa estratégia que veio na cabeça foi sobre como você vence o seu dia, qual é a ação simples e poderosa que você faz para vencer o seu dia. É a escrita, tá? Vamos contextualizar. Existem práticas, existem estratégias que a gente faz no nosso dia a dia que auxiliam a gente a ser mais produtivo, ser mais disciplinado, ter mais constância no nosso dia a dia, enfim, ter uma evolução diária, certo? Realizando pequenos hábitos, tá? Realizando pequenas ações até virarem hábitos. E uma dessas ações é escrever mesmo, papel e caneta, tá? Tem um diário, alguma coisa assim. E aí tem alguns pensadores, né, alguns filósofos, que, enfim, vão por uma linha de escrita, outros vão por outra linha, né? Inclusive tem religiosos, né, que falam sobre devocional e tudo mais. Enfim, existem os devocionais cantados, aquela coisa toda. E tem gente que gosta de escrever, né, oração. Inclusive, se eu não me engano, isso está no livro, em um dos livros do Napoleão Hill, tá? A questão da escrita, que você repete lá frases com intenções, né, para você mentalizar aquilo, tá? E lá na frente isso se materializar, né? Inclusive tem até um livro sobre isso, O Segredo, se não me engano. Mas qual que é a questão aqui? Essa escrita que eu estou falando para você é uma escrita que eu estava fazendo, na minha concepção inicial estava certo, tá? Mas depois eu reparei que eu caí numa procrastinação e eu deixei de fazer. E quando eu percebi, eu estava fazendo completamente ao contrário. O que eu fazia antes? Eu tenho minha rotina noturna, tá? De higiene do sono, onde eu colocava ali um alongamento, um relaxamento, tá? Uma escrita, enfim, reduzir telas em um certo horário antes de dormir, aquela coisa toda. E nessa escrita eu meio que fazia um relatório do que tinha acontecido no dia, que me fazia refletir, né, se isso aqui estava certo, estava errado, o que eu aprendi com aquilo. Só que o que estava acontecendo? Eu percebi que eu estava sendo reativo, porque as coisas estavam acontecendo e eu documentava aquilo. Até aí, tudo bem, me ajudava a dormir e tal, só que chegou um momento que eu chegava para escrever sem vontade. E no começo eu desenvolvia um texto legal, mas depois eu só colocava meia dúzia de palavras e fechava o caderno. E aí, pesquisando na internet, mas ver outras pessoas realizando esse hábito, eu vi essas pessoas fazendo de manhã, tá? Eu falei, de manhã parece ser interessante, mas aí vai ser uma outra abordagem, porque eu não vou estar documentando o que aconteceu. Eu vou estar meio que abrindo o meu dia, certo? E aí, recentemente, além de fazer esse processo invertido, né, tirar da noite e fazer de manhã, eu comecei a encarar aquela escrita como uma forma de agradecimento, né, um devocional, certo? De falar com Deus e registrar aquilo. E tava legal. Só que recentemente eu ouvi um camarada fazendo e falou uma frase que me tocou muito. Eu falei, cara, é isso. Basicamente ele mostrou o caderno dele, né, que ele faz lá a sua escrita diária, e fez uma comparação. Estamos aqui no nosso hábito, né, de escrever,
e a folha está em branco e vamos, como é que se diz? Materializar, vamos, na verdade, tentar atrair como a gente quer que seja o nosso dia, ou seja, a gente, através daquela escrita, determinaremos como será o nosso dia. Olha que interessante. E se você parar para pensar, um caderno, né, é um caderno em branco, você coloca lá o que você quer. Se você coloca isso no final do dia, você documentou. Se você coloca no início do dia, você vai ditar a regra do que você quer fazer no seu dia. Isso mudou completamente a chave. Então, qual que é a questão aqui? Resumindo já o vídeo para chegar na finalização. Tenha o hábito de, assim que você acordar, você pode, sei lá, beber uma água, se você faz tem a prática da água em jejum, e já vai logo escrever. Antes de fazer qualquer coisa. O meu erro estava sendo isso, né? Ao invés de fazer de manhã, eu fazia à noite, e quando eu comecei a fazer de manhã, eu acordava, aí ficava meio sonolento, aí no banheiro beber uma água, alongava, fazia as coisas de casa, mas mesmo assim estava faltando aquela coisa. E quando eu passei a escrever, assim que minha terceira ação do dia, primeira ação acordar, segunda ação beber água, terceira ação escrever, mudou completamente. Porque parece que, tudo bem, né? Você está meio sonolento, está brigando com sono, aquela coisa toda. Mas não sei se você ainda conseguiu entender a magnitude, a poder dessa ação. Você tem o poder de colocar naquela folha em branco como é que você quer que seu dia seja. Ou seja, você é proativo. Você se torna proativo e não reativo ao colocar isso no final do dia, só documentar. E quando você faz isso como terceira ação, antes mesmo de fazer sua oração, antes de fazer qualquer outra coisa, você se torna completamente proativo. Que inclusive eu uso também essa escrita para fazer uma oração, por que não? Deixo ali documentado, né, registrado como é que eu quero que seja a minha relação com Deus naquele dia. Então, não sei se isso está fazendo sentido para você nesse momento, tá? Ou talvez lá no futuro, mas começa a praticar isso. Começa a colocar as intenções que você quer ter naquele dia, as ações que você quer realizar, o agradecimento que você quer ter, personificar tudo aquilo que você deseja através das suas ações naquele dia. Quando você faz isso, você vira uma chave na sua cabeça que todo dia você acorda com ânimo, todo dia você acorda com uma vontade de fazer melhor, fazer diferente, certo? Aí você se coloca como se fosse realmente um personagem ali de um filme que não é mais o coadjuvante, né? É de fato o protagonista. Você acaba sendo o protagonista da sua vida. E se você parar para analisar, se você não acordar bem disposto, com atitude, né? Com vontade de dominar o seu dia, você acaba sendo uma marionete do seu dia. Você acaba sendo reativo, tá? E talvez é isso que esteja precisando nesse momento para você mudar essa chavinha. Então, você quer ter um físico melhor, quer ter mais habilidade, quer ter mais disciplina, quer ser mais disciplinado, quer ter mais constância na sua vida, ou seja, quer começar uma coisa e continuar até terminar e aí criar novos planos, talvez você precise mudar a forma como você encara o seu dia. Se você cria essa vontade de acordar todo dia e dizer como que você quer que seja, certo? Muda completamente. Óbvio, mas eu não controlo se vai chover ou não, se vai ter alguém que vai passar com o carro, vai me dar uma freada, se alguém vai me xingar na rua, se vai me dar bom dia ou não. Você não controla nada disso. Você controla como é que você vai reagir ao seu dia, como é que você vai encarar a dificuldade do seu dia, como é que você vai resolver os problemas do seu dia. Isso você controla, tá? E eu acho que isso faz toda a diferença. Pensa sobre isso, tá? E mais importante, pratica isso. Começa a escrever como você quer que seja o seu dia. A terceira ação. Acordou, bebeu água, escreve. Isso vai fazer total diferença, como tem feito na minha vida. Espero que tenha feito sentido para você. Comenta aqui se você já faz essa escrita aí
diária, tá? Matinal. E nos vemos no próximo conteúdo.